Esse estudo bíblico que chega até você é uma cortesia dos membros desse canal. Eles permitem que eu incorpore gente na equipe, inclusive para colocar esses vídeos também no Spotify e no Facebook, é o nosso próximo desafio. Você pode ajudar se tornando também um membro, a quem eu sou muito grato, ou também preparando um estudo bíblico você mesmo. Para isso, você pode passar aqui na descrição e conhecer o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico. Agora, vamos para o estudo? Leitura devocional da primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Então, primeiro aos Coríntios 1, de 1 a 5, diz assim, na Nova Almeida Atualizada. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E eu vou começar pelo final. O que é enriquecer para Paulo? O que é ser rico para Paulo? Nesse final de semana eu preguei numa igreja e uma das frases que eu falei no meio da pregação é que o Deus dos impossíveis, ele faz coisas impossíveis. Ele não é o Deus que faz você trocar de carro quando o ano vira. Ele é o Deus que faz você trocar de coração, porque isso é impossível. E veja, essa passagem em que Paulo fala a igreja extremamente problemática de Corinto, e ele inicia com uma saudação que coloca os irmãos de Corinto para cima. Ele vai dar bronca depois. Essa passagem deixa claro aquilo que Paulo reputa como verdadeira riqueza, que não é trocar de carro, é trocar de coração. É uma igreja que recebeu todo tipo de riqueza, que foi enriquecida em tudo. E quando Paulo descreve o que é ser enriquecido em Cristo, ele diz que ser enriquecido em Cristo é ser enriquecido em toda a palavra e em todo o conhecimento. É a isso que Paulo se refere como riqueza. Então a nossa primeira reflexão a partir desse texto é: onde temos posicionado nossos esforços? Para trocar o carro ou para trocar de coração? E trocar de coração acontece na medida em que a gente enriquece em sabedoria, em conhecimento, na palavra. E ela é gratuita. E ela é disponível. Basta abrir e ler. Se você não quiser comprar uma Bíblia, tem uma miríade de Bíblias online. Mas a riqueza que Cristo proporciona é absolutamente acessível. Palavra, conhecimento. Basta ler. Você não precisa cumprir um propósito de tantos dias, você não precisa assistir a pregação do pastor especial, você não precisa ir na igreja específica A, B ou C, porque só lá você vai ter a sua vitória e a sua bênção. Se você quer riqueza de verdade, se você quer enriquecer para valer, é no conhecimento e na palavra. E essas coisas estão absolutamente disponíveis. Basta abrir o texto, ler e orar. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer com vocês hoje diz respeito a Paulo unir a igreja de Corinto, que é uma igreja que passa
por um desafio tremendo de divisão interna, porque alguns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Jesus, e eles estão brigando para ver quem é mais espiritual. Num contexto como esse, eu acho curioso que Paulo pegue essa igreja dividida e dê um pequeno lembrete. Vocês não são a igreja de Jesus Cristo. Vocês são a igreja de Jesus Cristo que está em Corinto. Vocês estão unidos a um contexto muito maior, de outras tantas igrejas, ou da grande igreja de Cristo Jesus, e de tantas outras comunidades locais que estão reunidas em outras cidades. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os lugares, através dos tempos. Isso inclui a nós. E isso nos faz também atender a um chamado de compreender que a nossa igreja, embora seja boa, não é a última bolacha do pacote, ela é uma bolacha de um pacote gigantesco. Nós não somos os maiorais. E mais do que isso, somos irmãos de gente no mundo inteiro. Gente que hoje é perseguida por causa do Evangelho. Gente que hoje está em uma tribo, num povo não alcançado. Gente que está adorando escondido do seu governo. E gente que está num ambiente ocidental, tranquilo, numa boa, talvez lutando contra elementos culturais do Ocidente. Somos irmãos de um enorme corpo. E um enorme corpo também através dos tempos. Na medida em que a gente reconhece que a gente é frágil e não a última bolacha do pacote, mas uma bolacha bastante quebradiça do pacote, a gente é capaz de pedir socorro para a igreja cristã através das fronteiras em diferentes locais do mundo, mas também através dos tempos. A igreja é uma comunidade de irmãos que viveu ao longo de 2000 anos. Ela resiste, robusta, à perseguição física, à contestação ideológica, aos desafios intelectuais. Quando a sua fé vacilar e você perceber que você é frágil, lembre-se disso. A sua fé é fé que te une a uma comunidade de santos ao redor do mundo e através do tempo, fazendo com que ela seja nossa fé, testada e resiliente através dos tempos. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico, e eu tenho uma excelente notícia para você então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso. Como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais, e você ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.